Tricolada, era de se esperar, não é? Era de se esperar, principalmente pela escalação, pelo time mal escalado, pelo retorno de Ganso e Nenê no mesmo time. Era de se esperar. A postura, o meio de campo formado, o desenho do meio de campo do Fluminense, era de se esperar que o Adilson Batista fosse se aproveitar dessa formação do Fluminense. Foi isso que o Adilson Batista fez. Mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Caso o Cruzeiro vença, o jogo contra o Botafogo ultrapassa o Fluminense e o Fluminense entra de vez na zona de rebaixamento. Só Deus sabe se vai sair de lá. Ou o Fluminense toma uma atitude, ou muda o comando técnico, ou muda peças, afasta jogadores que não estão interessados em tirar o Fluminense dessa situação, ou a vaca vai pro brejo, o caldo começa a engrossar, e aí vai ficar difícil de tomar decisão, porque é tarde demais. Eu falei aqui no vídeo anterior que isso iria acontecer, foi isso, mas não tem nada de genialidade nisso aí, de descobriu a pólvora, qualquer um saberia disso. Que o Adilson Batista, todo mundo sabe que o Adilson Batista joga de acordo com o adversário. Eu estava aqui em casa antes do jogo começar e eu vou falar, o Ceará vai partir para cima do Fluminense. O Fluminense é um time, jogou assim no primeiro tempo contra o Ceará, todo espaçado. O time do Fluminense não é um time compactado. Não é um time que as linhas se aproximam para fechar, para marcar. Não é coordenado para atacar. As linhas são muito espaçadas, facilitando o domínio das equipes adversárias. O Ceará, com vários homens no meio de campo, comandou o meio de campo. Pressionou o Fluminense, pressionou até sair o gol aos 13 minutos. Num lance da bola, que a bola saiu do campo do Ceará, foi até o campo do Fluminense. Pegou os dois jogadores do Fluminense, os dois zagueiros, as torres gêmeas, Nino e Digão, na linha do meio de campo. O Bergson ganhou na corrida dos dois e tocou debaixo do Muriel. Aí, a equipe do Ceará conseguiu o que estava planejado, o que foi treinado, o que foi orientado dentro do vestiário. Partir para cima do Fluminense, um time aberto, que só tem o Yuri na proteção da zaga, se virando igual charuto na boca de bêbado. Às vezes você via o Yuri armando o jogo, saindo lá de trás. Uma bagunça, o Fluminense é uma bagunça. Nenê não marca, Ganso não marca, Daniel não marca. O Fluminense é descoordenado, é mal treinado, é despreparado. O Fluminense chegou ao cúmulo de, aos 31 minutos do primeiro tempo, ter 69% de posse de bola e o Ceará apenas 31%, e o Fluminense só dá 2 chutes a gol. O Ceará deu 8. O Ceará tinha 31% de posse de bola, o Fluminense quase 70%. O Fluminense só chutou 2 vezes ao gol. É um falso domínio. É uma praga que vem desde da direção do Fernando Diniz no Fluminense. Essa praga de toque-toque, toca para trás, toca para o zagueiro, toca para o goleiro, toca para o lateral, esse toca-toca, esse falso domínio do meio de campo, esse falso domínio do jogo que não é frutífero. O time não consegue criar oportunidades de gol. Eles botaram, estiraram, como de costume, o Thiago Galhardo de falso 9, recolheu o Thiago Galhardo para o meio de campo, colocou um centroavante chamado Bergson, que incomodou pra caramba o Fluminense. Eles, com 31% de posse de bola no primeiro tempo, incomodaram mais o Fluminense do que o Fluminense com 70% no primeiro tempo. 30 minutos do primeiro tempo. O Ceará foi mais perigoso do que o Fluminense. O Ceará fez 8 chutes a gol. O Fluminense só fez 2. Com 70% de posse de bola. 70%. É inadmissível isso. É um time mal treinado. É uma falsa modernidade. É um time que tem posses de bola. Vem do Diniz isso. O Marcão trouxe de volta esse esquema tático. O time do Marcão não tem esquema tático. É um bando. O Fluminense Futebol Clube 2019 é um bando dentro de campo. E isso ficou muito claro no segundo tempo também.
time espaçado, mal treinado, dando espaço para a equipe adversária. Daí aconteceu, no intervalo ele vai para o vestiário, ele faz 2 substituições. Ele entra com o Marcão, coloca o João Pedro. O João Pedro entrou no lugar do Marcos Paulo, errado. Não era para o Marcos Paulo ter saído, era para o Ganso ter saído. Ele me colocou o João Pedro no lugar do Marcos Paulo, substituição errada. Depois ele tirou o Nenê e colocou o Elton Nem. Aí eu concordei. Aí tu bota um cara veloz ali pelo lado do campo, pela ponta direita. Tudo bem que no 1 contra 1 o Nenê não ganha uma disputa. O Nenê não, o Elton Nem não ganha uma disputa no 1 contra 1. Ele, o zagueiro, ou ele cai, ou ele sofre uma falta, ou ele perde na velocidade, ou bate na canela do zagueiro. É impressionante o 1 a 1, o confronto direto do Elton Nem com os marcadores, cara. É impressionante a deficiência. Sem falar da deficiência dele para concluir a gol. Todo lance do Elton Nem é isso. Mas vamos lá, o Marcão tentou, botou o Elton Nem ali no lado direito, tirou o Nenê, tá ok. É por aí. Errou ao colocar tirar o Marcos Paulo, que estava até bem no primeiro tempo. Não achei que o Marcos Paulo estava mal, não. Já o Nenê, o Ganso displicente demais, ele não tirou. Ele tirou o menino Marcos Paulo para botar o João Pedro. O João Pedro já entrou bem, começou a fazer lances perigosos, driblando, procurando. O João Pedro entrou com uma disposição tremenda no segundo tempo. Daí o time deu uma melhorada. O Ceará, o Adilson Batista deve ter pensado, porra, vou esperar. Ele esperou, ele recuou suas linhas e o Fluminense ficou. Qualquer um sabe, qualquer treinador sabe, qualquer um sabe que o Fluminense tem um falso domínio, né? O domínio do meio de campo do Fluminense é infrutífero. O Fluminense não cria oportunidades, não se aproveita de ter a posse da bola. A posse de bola do Fluminense é uma coisa estéril. E quando cria, como aconteceu no segundo tempo, cria um caminhão de oportunidades, e essas oportunidades é por cima da trave, é pela lateral da trave, é na arquibancada, é na canela do zagueiro. A bola não chega no gol. É impressionante as oportunidades, as chances de gol que o Fluminense tem, que são desperdiçadas por má pontaria. Má pontaria. A displicência do senhor Ganso para criar oportunidades de gol, e o treinador não vê isso, não substitui o Ganso. Depois ele entrou com o Guilherme entrou no lugar do Yuri, ele tirou o Yuri, uma substituição até um ponto acertada, porque para que um volante? O Ceará não jogava, o Ceará botou o Matheus Gonçalves no segundo tempo, aquele mesmo Matheus Gonçalves que o Fluminense dispensou, que é 1000 vezes melhor do que os Evandros da vida que tem no Fluminense, do Julcão, dessas barangas que o Fluminense contratou aí. Esse Matheus Gonçalves seria mais útil do que essas barangas que aí estão no elenco. Esse rapaz foi dispensado, entrou especificamente para fazer isso. Adilson Batista recuou, esperou o Fluminense, botou o time dele lá na retranca, espanando bola para tudo quanto é lado, e botou esse Matheus Gonçalves para puxar contra-ataque. E batata, certeiro. Num lance, ele entrou para fazer isso, e isso ele fez. Matheus Gonçalves meteu um contra-ataque, a equipe do Ceará meteu um contra-ataque e fez o segundo gol. Mas antes disso, o Fluminense cruzou na área, chutou de longe, fez tabela, não teve um lance que o goleiro do Ceará evitasse o gol, uma defesa difícil, espalmou uma bola, tirou com o pé, tirou com o peito, tirou com... O goleiro não tocava na bola. O goleiro do Ceará só batia tiro de meta. O Fluminense dominou o segundo tempo todo. Pressionou o Ceará o tempo todo, mas não conseguiu transformar esse domínio em chance de gol real. Chance de gol criou várias, mas real, aquela que vai em direção ao gol,
que faz com que o goleiro se torne o papel principal da partida, não teve uma. Pô, como é que vai ganhar um jogo desse? O objetivo do futebol é a bola ir em direção ao gol. Porque se ela não for em direção ao gol, não tem como ela entrar, meu amigo. Não existe mágica nisso aí. Para o gol sair, ela tem que ir em direção ao gol. O Fluminense não consegue. João Pedro entrou bem. O Johnny, o esforço dele de sempre, aquela correria dele de sempre, louvável. Não pode se dizer que o Johnny Gonzalez é omisso. O Digão e o Nino se virando lá igual o charuto na boca de bêbado, porque dá até pena, porque jogam todos abertos, de frente, cara a cara com os atacantes. A bola chega, o atacante chega fácil na cara do Digão e do Nino. Não tem uma proteção, não tem quem proteja. No 40 minutos do segundo tempo, a bola chega no pé do Ganso, aquela bola tabelada na meia-lua. Então o Ganso me manda de letra, assim, numa displicência, tá de calcanhar, vai devolver um lance de calcanhar pro João Pedro, uma displicência, como se o Fluminense estivesse lá no topo da tabela, substituições erradas, o time não tem alternativa, é mal treinado. Mário Bittencourt, Celso Barros, senhor Angione também. Se o Fluminense não tomar uma atitude hoje, agora nesse momento, para a próxima rodada contra o Vasco da Gama, se eu não me engano é contra o Vasco, no Maracanã, a vaca, sabe, a vaca tá indo pro brejo, mas no caminho certinho de ir pro brejo. E a torcida tricolor não merece isso. Mais uma derrota para um time que, com todo o respeito que a equipe cearense precisa, merece, vamos dizer assim, com todo o respeito. Mas não dava para perder um jogo desse. O Ceará só se defendeu no segundo tempo. O Fluminense não teve, vou usar um termo aqui adequado para isso, não teve competência para transformar essas oportunidades em gol. O Fluminense, pronto, eu encontrei o nome certo. O Fluminense é um time incompetente. É uma vergonha ter que torcer para um time desse, nessa situação. Sofrer esse ponto num jogo contra o Ceará cansado, morto, dando bico para todo lado no segundo tempo, e tomar o segundo gol de um contra-ataque. Ver o Adilson Batista, claro, o Adilson Batista é um cara malandro, esperto. Muita gente não gosta do trabalho do Adilson Batista, mas engole o Marcão, taticamente. Foi isso. Ele fez isso, recuou o time dele, foi lá, se protegeu, botou o Matheus Gonçalves para puxar o contra-ataque, para matar o jogo e matou. 2-0. Amigos, que Deus nos proteja, que Deus nos dê força para suportar isso tudo, porque a coisa está complicada. O Mário Bittencourt, a diretoria do Fluminense, a diretoria atual tem que deixar de ser omissa e somente observar que a coisa está de uma tal maneira tão difícil, e tem que parar de observar e partir para a ação. Não tem condições da comissão técnica atual permanecer, não tem condições de determinados jogadores continuarem sendo escalados ou até relacionados para alguns jogos. Ou o Fluminense dá um choque de gestão, de realidade nessa semana, trazendo outro treinador, afastando quem tem que afastar, conversando com jogadores, ou a coisa vai complicar. Porque não me vem dizer que é salário atrasado, que é dificuldade financeira do clube, jogador não joga com salário atrasado. Não vem me dizer isso, porque tem time em situação melhor no campeonato, que está na mesma situação financeira que o Fluminense e tem mais meses com salário atrasado que o Fluminense. Vocês sabem muito bem qual time que é. E é time daqui do Rio, que está com salário atrasado mais do que o do Fluminense. E os caras estão correndo mais.
E o time está em situação melhor na tabela que o Fluminense. Então, rapaziada, diretoria do Fluminense, acorda antes que seja tarde demais, porque a esperança está acabando. Rapaziada, muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Eu sei que foi brabo para assistir o Fluminense jogar. É triste, é triste, é triste. E é revoltante. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Fui.